Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de direito empresarial. E a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho das sociedades não personificadas, tá bom? O tema da aula de hoje é um pouquinho curto, porque eu dividi mesmo por assunto. Então, nós vamos falar hoje só das sociedades não personificadas, tá bom? E aí, se você reparar no material que eu disponibilizei, essas sociedades não personificadas, elas estão divididas em dois tipos, né? As sociedades comum e as chamadas sociedade em conta de participação. Mas antes de nós falarmos especificamente desses dois tipos societários, né, a sociedade comum e a sociedade em conta de participação, nós temos que entender um pouquinho o que é essa tal de sociedade não personificada. Tá, olha só, se vocês abrirem o Código Civil, vocês vão perceber que lá a partir do artigo 986, você tem uma divisão de subtítulos. Então, o subtítulo 1, ele fala assim, da sociedade não personificada. E aí, quando você vai lá para o subtítulo 2, que já no artigo 997, ele já muda o subtítulo e fala da sociedade personificada. Então, o que acontece? Nós temos dois tipos aí de sociedades, né? Duas grandes classificações de sociedades. As chamadas sociedades não personificadas e as chamadas sociedades personificadas. Então, vocês viram que nós temos aí dois tipos de sociedade, tá bom? Agora, o que é essa sociedade não personificada e sociedade personificada, que vai ser o tema da próxima aula? A não personificada significa não, né? Considera-se pessoa. Mas que pessoa? O que é pessoa para o mundo jurídico? Nós, quando estudamos direito civil, lá na parte geral, normalmente em direito civil 1, quando a gente estuda teoria geral do direito civil, a gente estuda normalmente dois tipos de pessoas. As pessoas naturais e as chamadas pessoas jurídicas. Esses dois tipos de pessoas que nós estudamos. E quando a gente estuda pessoa natural, a gente estuda a chamada teoria da personalidade, que está lá esculpida no artigo 2º do Código Civil, que é a teoria natalista. Né? Nós não temos só a teoria natalista, nós temos a teoria natalista, né? Nós temos a teoria concepcionista, a da personalidade condicional. Então, nós temos aí pelo menos 3 teorias que tratam da personalidade da pessoa natural. Mas o que importa para a gente aí nessa questão? O que importa para a gente nesse momento, é justamente o quê? Entender o que é personificação, o que é atribuir a uma pessoa, né, esse título de pessoa, esse título de personalidade. O que é isso? Por que alguma coisa tem personalidade, gente? Qual é a importância de se ter personalidade? Ah, eu tenho personalidade, então eu sou uma pessoa que me afirmo. Não, estou falando de outra personalidade, estou falando da personalidade jurídica, né? Da personalidade atribuída pelo mundo jurídico, pelo mundo do direito. Quando a gente fala que alguma coisa tem personalidade, logo essa coisa ela é uma pessoa, a gente quer dizer que ela é sujeito de direitos e deveres, ok? Então, quando a gente atribui a alguma coisa essa característica de personalidade, essa característica de pessoa, nós estamos querendo dizer que aquilo ali tem o quê? Personalidade, logo tem direitos e deveres, ok? Direitos e deveres. Tá, muito legal. Mas nós vimos que a pessoa natural tem uma forma de adquirir personalidade e nós vimos também que a pessoa jurídica tem uma outra forma de adquirir personalidade. Quando nós estudamos pessoa natural lá atrás, a personalidade da pessoa natural poderia ser adquirida de várias maneiras. Depende da teoria que você é adepto. Se for pela teoria natalista, a personalidade da pessoa natural surge do nascimento com vida. Então, se nasceu com vida, você adquiriu, então, personalidade. Mas nós temos a outra teoria, que é a teoria concepcionista, que é o oposto aí da teoria natalista, que ela diz o seguinte: não, a personalidade ela não surge do nascimento com vida, ela surge lá desde a concepção. Então, um feto aí
teria personalidade, tá? Beleza, então nós vimos que quando a gente trata de pessoa natural, nós estamos dizendo que a personalidade da pessoa natural, ela surge do nascimento com vida. Só que aqui, neste momento do direito empresarial, o que nos importa não é a personalidade da pessoa natural, é a personalidade da pessoa jurídica, porque nós estamos estudando pessoas jurídicas. Tá. E quando é, então, que surge a personalidade da pessoa jurídica? A personalidade da pessoa jurídica, ela surge a partir do momento, anotem isso aí, escrevam, coloquem grifo, pisca-pisca, tá? Uma caveirinha nisso aí. A personalidade da pessoa jurídica, ela surge ela surge do registro dos atos constitutivos no órgão competente. Então, repetindo, a personalidade da pessoa jurídica, ela surge a partir do momento que os atos constitutivos são registrados no órgão competente. Ou seja, tem que ter o registro no órgão competente. Se você não registrar os atos constitutivos da pessoa jurídica no órgão competente, significa que ela ainda não adquiriu personalidade. E quando a gente fala de órgãos competentes aqui dentro do direito empresarial, nós temos vários, mas eu vou citar alguns mais comuns. O primeiro e principal órgão competente para registrar dentro do direito empresarial é a conhecida Junta Comercial do Estado. Então, cada estado tem uma junta comercial, então você faz o seu contrato social, que é o ato constitutivo, né, o contrato de sociedade, faz esse contrato social, os sócios assinam, as pessoas assinam, tudo bonitinho, e você faz o quê? Você leva esse contrato, esse ato constitutivo, até a junta comercial, para que ele, então, seja registrado. A partir do momento que a junta comercial aceitar, que se tiver tudo de acordo com a lei, ela vai analisar todos aqueles requisitos que nós vimos na aula anterior. Ela vai analisar todos aqueles requisitos. E se tiver tudo de acordo, ela, então, registra, e aí, a partir do momento em que foi registrado, você passa a ter, então, personalidade. Ah, professor, então entendi. Então, registrei, eu tenho personalidade. Se eu não registrar o ato constitutivo, ainda não adquiriu personalidade, correto? Corretíssimo. Perfeito. Só que só pode ser registrado na junta comercial? Não. Nós temos, por exemplo, a sociedade simples, que ela não é registrada na junta comercial. Ela é registrada no cartório de registros. Ok? Nós temos, por exemplo, os escritórios de advocacia, que não são registrados, por exemplo, na junta comercial e muito menos no cartório de registro. São registrados aonde? Na OAB, né? Você leva até a OAB. Então, cada órgão, cada tipo de sociedade tem o seu órgão competente para registro. O mais comum é a junta comercial, né? Que registra aí boa parte dos tipos societários. Tranquilos? Então, isso é o que nós chamamos de personalidade jurídica. Só que a aula de hoje, ela trata das sociedades não personificadas. Ou seja, sociedades que ainda não têm personalidade jurídica. Então, significa que essas sociedades, elas existem, as pessoas se associaram, estão praticando atos comerciais, atos empresariais, mas, por enquanto, não registraram o quê? Os seus atos constitutivos. É mais ou menos o seguinte, vamos supor que eu me juntei com um colega, falei assim, por exemplo, cheguei lá para o Cássio, vamos montar aqui uma empresa, nós dois, vamos montar aqui uma empresa para poder organizar festas de formatura aqui na Multivix, beleza? Aí o Cássio fala, não, beleza, Ponê. Então tá, vamos entrar aí, né, na sociedade, a sociedade, vamos fazer um contrato social, dividindo as cotas aí, 95% para mim e 5% para você, Cássio, beleza? E você que vai trabalhar no negócio aí, tranquilo? A ideia foi minha, né? Então, sociedade nossa aqui, 95% para mim e 5% para você. E para isso poder ficar assim, preto no branco, nós como operadores do direito, vamos fazer o quê? Um contrato social, um contrato de sociedade. E aí nós vamos colocar lá, né, quem são os sócios, eu, o Cássio, né,
Cássio Vasconcelos Cunha, a qualificação dele bonitinho, 5% de cota, 95% para mim, né? E vamos lá, parará, coloca todas as cláusulas de administração do contrato, que tipo de coisa que é, e beleza, e nós dois vamos assinar. E aí nós vamos começar aí na Multivix captar clientes. Aí vamos visitar as turmas e tal, inclusive essa turma aqui, né? A turma A, nós vamos captá-las como clientes e vamos começar, então, a fazer festa de formatura. E vamos supor que isso dê certo, tá? Estamos ali fazendo várias festas de formatura aí na Multivix. Aí outras faculdades também passam a nos conhecer, gostam do nosso trabalho, e a gente está vendendo festa de formatura, né? Então ganhando dinheiro com isso, tá bom? Mas nós nunca registramos aí o nosso contrato, tá? Tanto que as pessoas pedem nota fiscal e falam assim, bicho, não tem nota fiscal não, né? Te dá um recibozinho lá, declaração de que pagou, tá bom? Repare que essa nossa sociedade, ela existe? Sim, existe. Está operando? Está operando. Tem aí os elementos que caracterizam a empresa? Vamos supor, então, que nós temos toda a organização, né? Atuamos de forma profissional e com fins lucrativos. Então, nós temos aqueles 3 elementos, o pool, tá? Então, se tem esses 3 elementos, nós somos considerados empresa. Então, nós temos hoje uma sociedade empresarial que está operando e tudo. Nós estamos comprando, inclusive, acabamos de comprar uma moto para poder agilizar a coleta de documentos. Compramos ali um caminhãozinho para poder... Nós estamos fazendo agora também o serviço de buffet. Então, nós estamos fazendo uma coisa grande, né? Um outro caminhão para levar a parte de iluminação. Então, nós estamos investindo, estamos ganhando dinheiro e reinvestindo ali nessa nossa sociedade. Agora, ela não está registrada na junta. Essa sociedade é uma sociedade informal, não é isso? Por ser uma sociedade informal, sem registro na junta, ela é considerada, então, uma sociedade não personificada. Mas é uma sociedade empresarial? Sim, é uma sociedade empresarial não personificada. E isso é muito comum de acontecer, gente. Nós temos muitas pessoas que se juntam para poder desenvolver determinado empreendimento e acabam não registrando as coisas. Tem muitas pessoas que trabalham aí na área empresarial de forma informal e que não registram os atos constitutivos, ok? É igual um casamento, né? Igual uma união estável, é igual o juntar, né, no casamento. Tem pessoas que casam certinho no cartório, vão lá, né, fazem tudo certinho no cartório, na igreja e tudo mais. E outras não, né? Juntas, não, chamadas juntas escovas de dentes aí, passam a morar juntos e ali tem uma sociedade conjugal. Só que está registrada? Não está registrada. Mas é uma sociedade conjugal? É a mesma coisa nós, né, empresários. Nós temos ali, juntamos para poder fazer uma determinada empresa, mas não registramos nada. Não fizemos nada no cartório nem na junta comercial. Somos uma sociedade empresarial? Sim, somos uma sociedade empresarial. Só que na modalidade não personificada. Como isso existe muito, o direito não poderia deixar de disciplinar essas situações. Aí criou lá no artigo 986 justamente o capítulo das sociedades não personificadas e começou a tratar aí desse tipo societário, que é o que nós vamos ver. E aí essas sociedades foram divididas em 2 tipos. As chamadas sociedades comum, que está lá no 986 ao 990, e as chamadas sociedades em conta de participação, que está lá do 991 até o 996, tá bom? E vai ser, né, serão esses 2 tipos societários que nós iremos, então, tratar na aula de hoje. Mas a primeira parte foi entender o que é sociedade não personificada. E acredito aí que tenha ficado aí a explicação. Quem tiver dúvida, é só postar aí a dúvida que eu mando aí, o que eu repito as explicações. Beleza? Então, vamos passar para o primeiro tipo de sociedade não personificada, que é a chamada sociedade comum. Ela tem algumas características, tá bom? Ela tem algumas características. E aí, a primeira característica dessa sociedade comum aí é a característica que os atos dela, por ser uma sociedade não personificada, não é registrado. Então, os atos dessa sociedade não têm ali o seu registro, por isso que ela é considerada uma sociedade não personificada. Uma outra característica também dessa sociedade comum, tá? Que é o junta-pano, né? Que é o junta empresários.
é o quê? Essa sociedade tem sócios, né? Então, tem as pessoas ali que desenvolvem ali a atividade como sócios. Por exemplo, a sociedade entre mim e com quem foi a sociedade mesmo? Foi com o Cássio, né? Entre mim e o Cássio. O que acontece? Nós temos sociedades ali. E nós temos a sociedade, né, a empresa, e nós dois como sócios. A característica dessa sociedade, que aí é um agravante, é que a responsabilidade nossa como sócio é qual? É uma chamada responsabilidade solidária e ilimitada. O que significa? Se por um acaso tiver algum problema com o credor nosso, e esse credor quiser executar uma dívida, ele pode executar tanto os bens que pertençam à sociedade, como também executar os nossos bens pessoais. Porque a nossa responsabilidade ela é ilimitada. Ela não se limita apenas aos bens da empresa. Então, se por um acaso tiver uma dívida muito grande e o patrimônio da nossa empresa não for suficiente para poder pagar essa dívida, o credor poderá também executar o quê? O nosso patrimônio pessoal. Então, o meu carro, né, a minha casa, tudo que eu tenho, que eu construí, até mesmo antes de montar essa sociedade aí com a advocacia, que eu construí como advogado, poderá ser responsabilizado, poderá ser utilizado para poder cobrir ali a dívida da sociedade. Essa é a chamada responsabilidade ilimitada. Isso é um problema, né? Porque você coloca em risco o seu patrimônio pessoal. E por que ela é uma responsabilidade solidária? Que tanto eu como o Cássio, no exemplo que eu dei aí, tanto eu como o meu outro sócio, ou como todos os outros sócios que estão ali, eles vão responder de forma solidária. Então, o credor pode executar qualquer um ou todos, tá bom? Inclusive junto com a sociedade. Não há aquela necessidade de esgotar primeiro os bens da sociedade para depois vir para os bens sociais, para os bens pessoais. Ele pode executar tudo de uma vez só. Responsabilidade solidária entre todos nós e nós em relação também à sociedade, em relação à empresa. Então, essa é uma característica que está lá no artigo 990, tá bom? Que é a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios em relação à sociedade. Um outro aspecto interessante que nós temos ali, né, é o que a gente chama que está esculpido lá no artigo 987, que fala justamente do contrato que se tem entre os sócios e a força desse contrato para os terceiros. Eu vou ler esse artigo, porque ele é um artigo um pouquinho complicado, ele é curto, mas ele é complicado de se entender, tá bom? Talvez seja o artigo mais complexo que nós temos aqui dentro desse capítulo de sociedade comum. Eu vou ler. Ele diz o seguinte, 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, podem, por escrito... Desculpa, eu confundi. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Então, os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Eu lembro que eu sempre friso isso nas aulas com vocês. Quando a gente está diante de um artigo complexo, a gente lê e fica meio perdido, é porque ele tem várias partes. Então, é importante nós interpretarmos uma parte e depois a outra. E, realmente, esse artigo aqui, ele trata de duas situações. A primeira situação que ele trata é da relação entre os sócios, tá bom? Então, entre a relação, por exemplo, entre mim e o Cássio, tá bom? Entre nós dois, tá bom? Então, só entre a gente. E a outra parte do artigo trata da relação de nós sócios, né, da sociedade, com um terceiro, por exemplo, um credor. Então, primeira parte, relação só entre o Cássio e a minha pessoa. Beleza? Segunda parte do artigo, da nossa relação como sócios com um terceiro, por exemplo, um credor. Vamos primeiro tratar da parte entre os sócios, da parte restrita aos sócios. O que esse artigo está dizendo?
que aquele contrato que nós fizemos, ok? Né? Aquela sociedade que nós temos ali, ela só será, né? Eu só poderei utilizar aí desse contrato para estabelecer nossas responsabilidades, tá? Se eu conseguir provar que nós temos aí uma sociedade por escrito. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos supor, tá? Vamos supor aí que nós temos um credor, tá? Nós temos um credor aí e nós temos uma dívida com esse credor, tá? E aí, o que acontece? Esse credor, ele vem a executar essa dívida, tá bom? Ele vem a executar essa dívida social, tá bom? Então, ele foi lá, entrou na justiça e falou assim, eu estou cobrando da sociedade X essa determinada dívida, tá? E também dos sócios, beleza? Também dos sócios. Aí, vamos supor que ele só cobre de um sócio, então só cobre de mim, tá bom? Ele só cobre, só vem a cobrar de mim. Ponto. Aí eu falo, poxa, mas ele não está cobrando do Cássio, né? Para eu conseguir provar que eu tenho uma sociedade com o Cássio, o artigo está dizendo que eu só vou poder provar se for por escrito. Então eu terei que demonstrar por escrito, tá? Que existe aí uma sociedade entre eu, né, entre minha pessoa e o Cássio. Isso que o artigo está dizendo. Os sócios das relações entre si, entre eu e o Cássio, né, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Então, para eu provar que o Cássio também deve ser responsabilizado aqui, até para uma possível ação regressiva, eu tenho que provar isso por escrito. Então, na prova de dizer que o Cássio é o meu sócio, eu provando que o Cássio é meu sócio, então por isso ele é responsável também, eu tenho que provar por escrito, ok? Por escrito, tá bom? E se eu quiser também usar isso para poder provar para o meu credor que eu tenho um sócio, eu também só poderei provar por escrito, tá bom? Então, para eu provar para o meu sócio, né, para eu provar que fulano de tal é o meu sócio, eu tenho que provar por escrito. Então, eu estou usando esse argumento. Então, para eu usar esse argumento, eu tenho que utilizar o meio escrito. Eu tenho que ter um contrato escrito, dizendo que ele é meu sócio. Beleza? E se também eu for utilizar, né, essa sociedade contra algum terceiro, eu também tenho que prová-lo por escrito. Ô, credor, olha só, você está executando só a minha pessoa, mas o Cássio também é o meu sócio, então executa ele também. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Contrato escrito. Beleza? É isso que o artigo está dizendo. A prova só vale se ela tiver por escrito. Essa é a primeira parte. Agora, se o credor que quiser provar que eu tenho uma sociedade com o Cássio, ele pode usar qualquer meio para isso. Ele não precisa de ter acesso ao contrato escrito nosso, até porque vai ser difícil. Então, ele pode provar por testemunha, ele pode provar por e-mails que ele recebeu, né, em que eu digo que o Cássio é meu sócio, ou que o Cássio diga que é meu sócio, ou que nós tenhamos montado a empresa. Tá? Aí você está dizendo, por que o credor às vezes vai querer isso? Pelo seguinte, vamos supor que ele vai executar uma sociedade. E aí ele vê que a sociedade, né, a sociedade é a empresa, executando a empresa. Ele vê que a empresa ela não tem muitos bens. Ele fala, puxa vida, cara, essa empresa está quebrada. Ela não vai ter bens suficientes para poder pagar a dívida. Puxa, eu vou ficar no prejuízo. Ah, mas o Paulney é sócio. Tá, mas o Paulney também não tem dinheiro suficiente. Caraca, como é que eu vou fazer? Aí ele examinando aí os e-mails, e todo ele vê lá um e-mail falando do Cássio. Fala, caraca, bicho, tem o Cássio também. Olha aqui um e-mail falando que o Cássio é sócio.
Você quer saber? Eu vou executar o Cássio também. Então, eu vou executar todo mundo. Eu vou executar a empresa, vou executar o Paulney e vou executar o Cássio. E ainda tem um testemunho aqui que podem atestar que eles têm uma sociedade. Então, repare que se for o terceiro quisendo provar que existe entre aquelas pessoas uma sociedade, ele pode usar qualquer meio de prova. Perfeito? Isso que o artigo está dizendo. E se for os sócios querendo provar a sociedade? Para com eles ou para com o terceiro? Ou seja, quem estiver usando o argumento, né? For um dos sócios, eles, pelo artigo 987, eles só poderão provar essa sociedade se for por escrito. Tá bom? Isso é a regra literal do artigo 987. Tá? Artigo 987. O problema que na prática, tá? Isso não acontece. Por quê? Porque o CPC, ele diz aí que vários meios de prova podem ser utilizados para garantir determinado direito. Então, apesar do artigo 987 estar dizendo claramente, literalmente isso, que os sócios só podem provar entre si ou para contra terceiros por meio escrito, o CPC ele permite outros tipos de prova, outros meios de prova, tá bom? Mas o que tem que ficar? Se a questão estiver pedindo literalmente o artigo, vale, então, o que está escrito no artigo, tá? Então, se cair uma prova de direito civil, né? Direito civil, você tem que marcar justamente que a prova entre os sócios só é válida pelo meio escrito, tá bom? Beleza? Esse aí talvez seja o artigo mais complicadinho que nós temos em relação à sociedade comum, tá? Aí depois nós temos aí a parte que fala que os bens, né, constituem patrimônio social. Que os bens são esses? Todos os bens que foram adquiridos em decorrência dessa atividade empresarial, elas serão consideradas bens da sociedade. Lembrem-se que, como a sociedade não tem personalidade, ela não tem um nome, né? Um nome de pessoa jurídica. Então, quando você adquire um bem, não tem como você colocar no nome da sociedade, ela não tem nome ainda, não está registrada. Então, você tem que colocar em nome de um dos sócios. Ok? Então, esse artigo é importante, porque no final, quando for dissolvida a sociedade, se vocês quiserem acabar com a sociedade, vocês têm que fazer um levantamento de quais foram os bens que foram adquiridos em razão da empresa, tá? Foram adquiridos pela empresa, para vocês fazerem, então, aí a dissolução e a partilha aí dos bens, tá? Para a dissolução da sociedade. Então, por isso que esse artigo, ele é muito importante, ok? Beleza? E também em relação àquela outorga conjugal. Vocês lembram na aula passada que eu falei da outorga conjugal? Aos bens, né, que pertencerem à empresa não precisam de outorga, né, os bens imóveis não precisam de outorga para alienação ou para garantia real. Aqui é uma hora que você vai ter que provar. Esse bem aqui, ó, ele é da empresa, né, foi adquirido com fundos da empresa, então ele pertence à sociedade, e não à minha pessoa física, à minha pessoa natural. Tranquilos? Senão você pode ter problema, inclusive, no seu casamento. Tá bom? Isso, então, é o que nós tínhamos para falar de sociedade comum. O outro tipo societário que nós temos é a chamada sociedade em conta de participação, que é o artigo 991. Beleza? Só tomar uma aguinha aqui. Se tiverem dúvidas aí em relação à sociedade comum, podem aí colocar. Vamos lá, então, falar da sociedade em conta de participação. Essa sociedade em conta de participação, gente, ela é uma sociedade um pouquinho mais complicadinha, tá? Agora virou até moda essa sociedade em conta de participação, a SCP, tá? Há um tempo atrás, você não via falar muito dessa sociedade, não. O pessoal descobriu esse tipo societário aqui e estão criando essa sociedade à torta à direita. E muitas vezes estão criando essa sociedade com a característica de ser conta de participação, com o nome de conta de participação, mas, no fundo, ela não tem nada a ver com sociedade de conta de participação, tá? Isso aí são as pessoas que vão copiando, vão tentando adequar algumas coisas e acabam criando uma confusão danada. Mas, antes de explicar o que é essa sociedade em conta de participação, tá?
nós temos que explicar algumas características dela, ok? A primeira característica que ela tem é que ela tem 2 tipos de sócio. Então, já é alguma coisa para cair numa provinha sua, que é perguntar os 2 tipos de sócios que caracterizam a sociedade em conta de participação. O primeiro nome do sócio que nós temos é chamado sócio ostensivo. Então, a sociedade em conta de participação ela é composta por 2 tipos de sócio. O primeiro, sócio ostensivo, e o outro chamado de sócio participante, ou sócio oculto. Então, primeiro tipo, sócio ostensivo. Segundo tipo, sócio participante, ou sócio oculto. Cada um desses sócios tem uma característica própria. O sócio ostensivo, pela legislação, ele tem uma responsabilidade ilimitada e solidária. Ok? Então, ele tem uma responsabilidade ilimitada, ou seja, ele responde com os bens pessoais dele, tá? E ainda de forma solidária com a empresa, com a SCP. Sociedade em conta de participação. SCP é Sociedade em conta de participação. Tá bom? Então, ele responde com os bens particulares dele e solidariamente com a SCP. Já o sócio participante, ou sócio oculto, ele tem uma outra característica, né? Ele não tem responsabilidade solidária e a sua responsabilidade ela é limitada. Então, repare que aí nós temos 2 tipos de sócio. Um que responde de forma ilimitada e o outro que responde de forma limitada. O que responde de forma ilimitada é o chamado sócio ostensivo. E o que responde de forma limitada é o chamado sócio participante oculto. Beleza? 2 características interessantes. Outra coisa, o sócio ostensivo, né, é quem pratica todos os atos de gestão e é quem se relaciona com os terceiros. Então, nesse tipo societário, a única pessoa que aparece aí é o sócio ostensivo. Por isso que o outro é chamado de sócio oculto, que nunca aparece. Então, é o sócio ostensivo que age em nome da sociedade. Ele que transaciona, ele que faz ato de gestão. É por isso que ele é o único responsável por tudo. Porque toda a gestão é dele. Aí você deve estar perguntando, e o sócio oculto? E o sócio participante? O que ele faz? Ele só entra com o cascalho. Ele entra com o dinheiro. Tá bom? Então, alguém entra com dinheiro para o outro colocar a cara dele na frente e aí desenvolver toda a atividade empresarial, inclusive respondendo com seus próprios bens. Tranquilos? Só tem um detalhe. Esse sócio participante, né, ou oculto, ele tem a responsabilidade dele é limitada. Então ele não responde por nada, tá? Ele só tem a obrigação de dar o dinheiro. Beleza? Até ao valor que ele se comprometeu. Então, se ele comprometeu no contrato social ali a dar 100 mil reais, a hora que ele atingiu 100 mil reais, acabou a obrigação dele. Ok? Então, ele já aportou todo o capital lá, 100 mil reais. A responsabilidade dele é limitada. E quem vai agir, né, quem vai ficar na linha de frente, é o sócio ostensivo. Beleza? Beleza. Mas e se esse sócio participante resolver meter a cara dele nos negócios e começar a praticar ato de gestão? O que acontece? Aquele ato de gestão que ele praticou, ele vai responder de forma ilimitada. É como se naquele ato ele tivesse adquirido características do sócio ostensivo. Então, a regra é que ele não responda. Mas se ele praticar algum ato, colocar a cara dele na frente, né, e praticar atos de gestão e de negociação, aquele negócio praticado, somente aquele, né, ele vai responder de forma ilimitada, como se fosse um sócio ostensivo. Beleza? Essas são as características mais importantes que nós temos na sociedade em conta de participação. Só que aí você tem as características, mas não consegue visualizar que birosca de sociedade em conta de participação é essa. Como é que ela se forma? O exemplo mais clássico que nós temos é o seguinte: vamos supor, ok, que eu montei uma hamburgueria, tá?
eu montei uma hamburgueria, então tem uma hamburgueria personificada, sociedade limpa, certinho, registrada, tá bom? Paul Burgers, né? Eu montei a Paul Burgers. E aí, tô vendendo, bacana, né? Todo registrado, tudo legal. Tô vendendo, tranquilo, um ano, 2 anos no mercado. E tô sentindo que o meu hambúrguer é muito aceito. E eu falo assim, caraca, bicho, eu tenho que ampliar essas horas, tem que abrir mais filiais, cara. Não tem jeito. Tá bombando, tá dando fila aqui, as pessoas estão pedindo nos bairros ali e tal, tá vindo gente de tudo quanto é lado. Tá vindo gente de Guarapari para poder comprar aqui comigo, né? De Domingos Martins, né? Colatina. Então tá bombando, eu tenho que abrir. Putz, mas eu não tenho capital, cara, para abrir mais uma hamburgueria. E eu não quero descapitalizar. Se eu tirar lá e não der certo, eu vou quebrar. Eu preciso de capital. Quando o empresário precisa de capital, ele tem várias formas. Ele pode ir ao banco, pedir um financiamento, ok? Ele pode convidar alguém para ser sócio dele, para entrar com dinheiro, e ele dá uma parte, eu dou 20% para a sociedade, ok? Ou ele pode desistir e iniciar o sistema de franquia, ok? Franquia é algo custoso e complicado. Empréstimo tem os juros. Então, se não der certo, também você tem esse problema. Tem uma dívida. A boa opção é se você conseguir sócio. Ok? Principalmente se você conseguir negociar uma porcentagem baixa para poder passar para esses sócios. Tá, agora para você colocar um sócio tem várias formas. Você pode falar, vou dar 20% da minha sociedade. Aí alguém fala assim, eu quero ser seu sócio. Vai lá, dá o dinheiro que você está precisando e fala assim, eu preciso de 500 mil reais. Não, beleza, eu aporto 500 mil reais, eu quero 20% da sociedade, beleza? Beleza. Pega os 500 mil e você traz para o seu contrato social registrado ali esse sócio, João das Couve, com 20%. Tranquilos? Essa é uma forma. Só que pode acontecer de esse sócio que quer, né, entrar na sociedade ser uma pessoa que não pode participar formalmente, né, registrado como empresário. Vocês lembram daqueles impedimentos? Vamos supor que seja um juiz. Fala, puxa, Ney, cara, o seu empreendimento ele é bom demais da conta, cara. Poxa, eu tenho dinheiro guardado aqui, eu estou investindo em bolsa, mas essa bolsa está muito vulnerável. Vou deixar um pouco lá, mas eu tenho 500 mil aqui que eu quero investir em empreendedorismo. E eu analisei o seu negócio aqui, é fantástico, cara, fantástico. E eu quero ser seu sócio. Fala, poxa, cara, mas você é juiz. Aí ele fala, poxa, mas eu sou juiz, eu não posso entrar no seu contrato social como sócio. Eu vou ter impedimento, o juiz não pode ser sócio aí. Fala, não, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma sociedade em conta de participação. Como é que é? Ele fala, eu lembro que eu estudei isso lá, né, antes de ser juiz. Fala, então, o que é essa sociedade em conta de participação? Nós vamos fazer um contrato social entre a gente, beleza? Já virou informal, tá vendo? Não personificado. Entre a gente. Então, a minha hamburgueria, a Paul Burgers, ok? A Paul Burgers vai ser uma das sócias. Então, criamos a sociedade em conta de participação. Primeiro sócio número 1, Paul Burgers. Então, entrei como empresa, não como pessoa física, Paul Ney. Então, Paul Burgers é a sócia. Ok? Sócia ostensiva. E como sócio participante, juiz fulano de tal. Beleza? Desse jeito pode, porque nós não vamos registrar. Mas nós temos um documento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha filial, tranquilo? A minha filial. Vou operar. Então, quem está na frente da operação é quem? É a Paul Burgers. A Paul Burgers está na operação. Quando tivermos o lucro, eu vou repartir o lucro 80% para Paul Burgers e 20% para o juiz fulano das Couve. E se der errado o empreendimento lá? O que acontece? Quem é que responde? O sócio ostensivo. Quem é que vai responder? Somente a Paul Burgers. Vai conseguir alcançar o juiz? Ele é sócio participante, sócio oculto. As pessoas que negociavam comigo nem sabiam que existia por trás ali um sócio oculto, que investiu 500 mil ali naquele nosso empreendimento. Ok? Então, essa é uma forma de você trazer um sócio oculto. É através da sociedade em conta de participação.
tá bom? Hoje está muito comum se criar SCP, Sociedade de Conta de Participação, para compra de imóveis, tá? Como forma de investimento para compra de imóveis. Só que tem umas aí que estão fazendo de forma errada, e aí está descaracterizando a Sociedade de Conta de Participação. Com certeza depois vai dar um galho danado, tá? Vai dar um problema danado. Mas hoje já está em muita moda se fazer SCP para investimentos em imóveis, para se comprar muitos imóveis, né? Você chega, porque é mais fácil negociar compra de vários imóveis. Chega numa consultora e fala, eu quero comprar 20 apartamentos. É lógico que ele vai fazer um preço, né, de 20 apartamentos mais baixo do que se fosse comprar avulso. Então, você junta aí vários sócios para ele comprar, tá bom? Então, é possível ir hoje a sociedade de conta de participação no mercado imobiliário, é muito comum, e desse exemplo que eu dei para vocês quando o empresário está precisando de investimento, tá? Porque você deixa por trás ali o chamado sócio oculto. Tranquilos? Beleza? Isso aí, então, foi o tema da nossa aula de hoje. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, é só postar aí que eu respondo para vocês. Tranquilos? No mais, pessoal, muito obrigado, tá? Essa aula vai ficar gravadinha aqui. Quem quiser assistir ou que perdeu alguma parte, ela vai ficar disponível aí no meu canal. Tranquilos? No mais, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa semana. Vamos nos cuidar, tá? Porque estão aumentando os casos aí de coronavírus. Nós temos que tomar bastante cuidado nessa hora. Mas com fé, perseverança, tá? Nós vamos vencer essa batalha aí, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para vocês. Até mais.